Oi, gente, tô aqui de novo. De novo não, né? Porque eu tinha gravado esse vídeo lá em Taquarituba, eu tinha feito assim, vestido uma roupa, botado uma maquiaginha na cara, mas enfim, gravei o vídeo inteirinho, contando tudo, acabei perdendo o vídeo, mas enfim. Eu queria falar bem rapidinho pra vocês como foi a minha viagem pro Uruguai, né? Que muita gente ficou pedindo, ai, conta como que você fez pra, tipo, sair de Curitiba e ir até o Uruguai. Então, eu não fui sozinha, eu fui com a minha irmã. A gente foi, tipo, com as mochilinhas nas costas. E a gente saiu daqui de Curitiba, fomos pra Porto Alegre, de Porto Alegre pro Chuí, do Chuí fomos pro Uruguai. Mas a gente comprou a passagem pra sair daqui de Curitiba umas 10 horas da noite, mas acabou que o ônibus atrasou 2 horas e meia. A gente saiu meia-noite e meia. E chegamos lá em Porto Alegre umas 2 e pouco da tarde. E como a gente tinha um intervalo para ficar em Porto Alegre, a gente acabou alugando um hotelzinho para descansar perto da rodoviária mesmo, para descansar, tomar um banho e conhecer Porto Alegre que a gente não conhecia. Daí o nosso ônibus pro Chuí era umas meia-noite e meia. E daí a gente ficou esse período lá, conhecemos Porto Alegre, fomos na casa Mariquitana e foi, enfim, depois eu falo sobre isso. E daí pegamos o ônibus meia-noite e meia pro Chuí, foram mais ou menos umas 9 horas de viagem. E chegando no Chuí, antes de chegar, né, no Chuí, o motorista ele para o ônibus para você se apresentar para a aduana brasileira, né, para tipo falar porque você tá saindo do país e tal, falar quantos dias você vai ficar no Uruguai, enfim, apresentar o documento lá. Você não precisa do passaporte, né, para entrar no Uruguai. Só com RG você já consegue. Mas como eu queria o carimbo, que era o meu primeiro carimbo e tal, daí eu falei, vou levar o passaporte. Levei meu passaporte. E daí tipo, o motorista espera a gente voltar no ônibus e tal, depois da apresentação, e ele vai até a rodoviária do Chuí brasileiro. A gente para lá, desce e tal, e daí começa a trajetória, né, gente? Porque na internet, né, no GPS, fala que a rodoviária é, tipo, no Chuí, da onde a gente tava. Só que aqui a gente queria ir no Chuí do Uruguai, não tava dando totalmente um erro lá no GPS. Então, e também na internet a gente tinha visto que o Chuí ficava, sei lá, era só atravessar a rua que tava no Chuí, na rodoviária do Chuí do Uruguai, então não é bem assim. A gente andou mais ou menos 1 ou 2 quilômetros, acho que 1 quilômetro, deu mais ou menos 15, 20 minutos pra chegar na rodoviária do Chuí do Uruguai. Eu acho que a rodoviária é meio nova, por isso que acho que a gente não achou no GPS direito. Como era domingo, a rodoviária, o guichê do Rutas del Sol estava fechado e abriria, a gente chegou às 10 e abria 11. Abre de hora em hora, sabe? E daí a gente esperou, foi bom porque daí a gente tava morrendo de fome e daí deu tempo da gente ir na padaria comprar alguma coisinha e comer. A gente, tipo, foi na padaria, compramos algo e voltamos lá esperar abrir. E daí, quando abriu o guichê, né, Rutas del Sol, a gente já começou na mímica, né? Porque eu não falo espanhol e nem a minha irmã fala espanhol. Então, a gente passou um perrengue por causa disso. Porque até abrir o tradutor, até, tipo assim, demora, então a gente vai na mímica mesmo. E daí, compramos a passagem pra Castilhos, porque não tinha passagem direto do Chuí brasileiro pro Cabo Polônio, que era onde a gente ia, né? Direto. Não sei se era só no domingo que não tinha ou era dia de semana. Acho que era só no domingo que não tinha. Daí, enfim, a gente comprou para Castilho, de Castilhos ia para Cabo Polônio. E daí eles orientaram a gente também que a gente deveria ir até a migração do Chuí, né, a aduana do Chuí, porque às vezes corria o risco do ônibus parar, mas não esperar você, entendeu? Lá apresentando um documento, porque você tem que apresentar o documento na aduana brasileira e na aduana do Uruguai, né? Então, daí a gente, não, vamos andando até lá. Mas é também super tranquilo, dá acho que uns 10, acho que nem 10, 15 minutos andando até a imigração do Chuí.
Daí chegando lá, né, logicamente, os caras vão estar armados, daí você fala migração, eles falam pra você onde que é, você vai direto, apresenta a documentação lá, eles perguntam se tem plano de saúde, você, tipo, mostra o plano de saúde, porque tem que ter, né, gente, não dá pra ir sem. Se eu não me engano, eu paguei, meu plano de saúde foi 90, 100, cento e pouquinhos reais, e pra ficar 5 dias no Uruguai. Então foi lá, daí a gente apresentou tudo e foi lá que eu ganhei meu carimbo. E nesse, eu não lembro que horário que era. E daí a gente, tipo, não ia voltar pra rodoviária, então a gente ficou lá na imigração mesmo. Só que, gente, não mexa no celular lá, né? Não pode mexer no celular. E daí a gente ficou lá sentada, vendo os policiais parando os carros, que eles param, né? E comendo os biscoitinhos que a gente comprou na padaria. Enfim, até dar meio-dia e 45, que era o horário do ônibus que ele viria pra gente ir pra Caxilos. Gente, o ônibus de lá é totalmente diferente. Não atrasa. Cheira, assim, perfume dentro do ônibus, sabe? Tipo, desinfeta limpeza dentro do ônibus. E tem um Wi-Fi que funciona super, sabe? Então isso ganhou meu coração. E, tipo, todos os ônibus que a gente pegou, todos os ônibus, nenhum atrasou. Então isso foi, assim, minha admiração grande, sabe? E daí, enfim, deu meio-dia e 45, o ônibus já, tipo, tava chegando já na imigração. E daí a gente pegou, entrou no ônibus. Só que o engraçado também é que você não apresenta o seu bilhete de embarque na entrada. Você entra, senta e depois vem o cara pegando, sabe? Tipo, o seu bilhete ou, tipo, cobrando se você não pagou ainda. Então, bem legal. Eu não lembro quantas horas foram de viagem até chegar a Caxilos, mas, tipo, foi super rápido. Acho que não deu nem uma hora, não sei. E daí de Caxilos, a gente desceu para pegar o outro ônibus que ia para Cabo. E lá de Cabo, a gente tinha que comprar o ticket, né, de ida e volta do caminhão, porque Cabo Polônio, ele é um vilarejozinho, sabe? Então, a gente comprou o ticket e tinha que esperar o caminhão. Daí, esperando o caminhão, a gente entrou no caminhão e tal. E o intuito era dormir lá, né? Só que a gente chegou, como a gente gosta de andar muito, a gente andou, conheceu o Cabo inteiro em menos de 2 horas. Então daí, eu com a minha irmã decidimos que não compensava a gente ficar lá, sendo que a gente já tinha conhecido tudo e a gente não curte tanto ficar na praia, tipo, sentar, olhar pro mar. É só se, tipo, caminhar olhando o mar assim de boas, conhecemos e vamos pra outra. Mas tem gente que gosta de ficar, e lá tinha bastante pessoas, como é que eu posso dizer? Que gosta, né, de fazer aquele luau, de ficar em hostel. Então, se você gosta disso pra, tipo, desligar um pouco e ir pra lá, vale a pena. Mas eu com a minha irmã achamos que não valia muito a pena ficar lá, porque senão a gente ia perder muito tempo também e decidimos ir pra outro lugar. E daí, quando a gente voltou pra reserva, né, que para onde você pega o caminhão pra ir até Cabo, a gente tinha que comprar a passagem, né, no guichê pra pegar o ônibus. Só que o guichê tava fechado e a gente foi falar com a moça, só que era um tal de mímica, eles não entendem o que a gente fala, nem a gente entende o que eles falam, então a gente ficou meio que desesperada nisso. E daí deu certo, depois de vários mini perrengue, a gente conseguiu pegar um ônibus não pra Punta del Este, mas pra Montevidéu. Sim, a gente pegou o ônibus 7h10 da noite, então de Cabo até Montevidéu era 4 horas de viagem. Então a gente já tava acabado, não tinha tomado banho, então tava com fome. A gente comprou qualquer salgadinho lá, um refrigerante, fomos comendo. E eu tava sem bateria também, a minha irmã também tava quase sem bateria, então foi assim, um perrengue, um perrenguinho. E daí, enfim, passaram 4 horas e a gente chegou na rodoviária de Montevidéu, que era... Como que era o nome da rodoviária? Que é aquela famosa grande lá. Eu esqueci o nome agora. Ai, que merda. Mas enfim. E, gente, sério, eu fiquei chocada, assim, com a rodoviária, porque a rodoviária parece um aeroporto, de tão organizado que é. Tem até, tipo, uma TV que passa todos os horários de ônibus. E, tipo assim, tipo, grande e muito organizada.
Daí o que que a gente conversou com a minha irmã? Se a gente ficava em Montevidéu ou se a gente esperava o ônibus pra ir voltar pra Punta. Eu falei, vamos voltar pra Punta, vamos esperar o ônibus aqui já e voltamos pra Punta. Tinha um ônibus pra Punta 1 da manhã. Só que daí a gente ia chegar muito cedo lá em Punta del Este e a gente não tinha reservado nada, né? E tinha que achar lugar pra dormir, então a gente decidiu ficar na rodoviária de Montevidéu. E daí a gente dormiu na rodoviária. Eu não dormi, né? Mas tipo, passei e fiquei acordada. Minha irmã ainda dormiu assim um pouco na cadeira. E bastante gente dormiram lá. Tem bastante pessoas que ficam lá. E daí, né, a gente ficou até 4 horas da manhã tomando chá de cadeira em Montevidéu, esperando abrir o guichê pra gente comprar a passagem pra ir pra Punta del Este. Se eu não me engano, o ônibus saía às 4h30 e o guichê abria às 4. E deu horário, pegamos o ônibus e acho que era umas 2, 3 horas e meia pra voltar pra Punta del Este. Porque assim, é Cabo, Punta del Este, Montevidéu, Colônia do Sacramento. Então você vai pipocando assim nos lugares de que você vem do Brasil, sabe? E daí, beleza, a gente voltou pra Punta del Este e lá, chegando em Punta del Este, a gente foi procurar um lugar pra a gente ficar, que a gente já tava acabado. Achamos um hotel lá e só que entrava, podia fazer check-in só 10 da noite, 10 da manhã. E daí era 7 e pouco a hora que a gente chegou, era 7 e pouco da manhã. E daí a gente acabada, gente. Daí a gente falou na mímica, né? Posso deixar a mochila aqui? Não sei o que. Eles deixaram a gente deixar a mochila lá. E nisso, gente, saímos andar. Sim, toda acabada, saímos andar. Ficamos andando. Daí a gente parou numa padaria também tomar café. Mas nós ficamos andando das 7 até as 10h30, que foi o horário que a gente chegou no hotel. Nossa senhora, chegamos no hotel, fomos direto tomar banho e daí tomamos banho, saímos de novo andar, porque a gente assim, a gente gosta de andar bastante, conhecer os lugares. Então a gente ficou uma noite lá em Punta del Este e daí no outro dia a gente pegou um ônibus que a gente ficou no hotel pertinho do Los Dedos, o Las Manos, acho que é Las Manos, que é aquele monumento das mãos, sabe? Que fica do lado da rodoviária. E daí fomos pra rodoviária e lá a gente comprou a passagem pra voltar pra Montevidéu. E daí a gente voltou pra Montevidéu de novo, depois de um dia em Punta del Este. É uma noite, né? Foram 2 dias e uma noite. E voltamos pra Montevidéu e daí a gente tinha que achar um lugar também pra dormir em Montevidéu. Achamos, chegamos, tomamos um banho e aquele mesmo esquema. Saímos conhecer o lugar, só que Montevidéu é uma cidade, tipo, é capital, então a gente passou mais perrengue em conversar com as pessoas, para as pessoas entenderem o que a gente tá falando e a gente entendeu o que as pessoas estão falando. Mas não foi nada muito assim, não, gente. Tipo, quando eles percebem que a gente não tá entendendo, eles pegam e falam bem devagar. Então, eles são bem receptivos em relação a isso. Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando os pontos turísticos que é de visitar no Uruguai, que vale a pena. E em Montevidéu a gente ficou 3 noites. E foi o lugar que a gente mais ficou, porque eu queria bastante conhecer Montevidéu, então eu andei muito por lá. Eu andei muito. Fora que eu não comprei chip, gente, de lá. E eu fui, assim, sem internet, praticamente. Só que lá tem um monte de coisa, lugares que tem Wi-Fi. Então eu fui usando o Wi-Fi. Lógico que na rua não tinha como. Eu até acabei comprando, depois que eu fui ver que dava pra mim comprar... fazer recarga pela Vivo Easy. Só que daí eu recarreguei R$ 20, mas assim, não durou nem um dia, né? Porque é 1 e pouco, 1 minuto. Então, assim, não vale a pena. Então, tipo, acho que é melhor comprar o chip de lá mesmo. Mas enfim, eu acabei não comprando, fiquei usando o Wi-Fi e gravando com o meu celular, assim, o que eu queria postar. Quem não me segue lá no Instagram, eu tenho, tipo, um destaque lá que eu deixei dos stories do Uruguai.
Mas, gente, eu andava e gravava tudo na minha cabeça, porque o GPS não funcionava assim, internet. Mas eu andei muito. Tipo, eu conheci, não a cidade inteira, mas eu conheci boa parte da cidade andando. Porque eu gosto muito de andar, porque eu acredito que, tipo, se andar, você conhece muito mais coisa. E realmente é verdade, né? E daí, eu não fui pra Colônia do Sacramento, porque eu preferi ficar em Montevidéu mesmo. Mas a minha irmã foi, ela conheceu lá, disse que é muito lindo lá, vale muito a pena conhecer também. Mas fica para uma próxima. Mas é isso, gente, eu quis contar porque eu tenho que ir pra universidade daqui a pouco. Foi bem resumido aqui, porque eu queria contar que vale muito a pena e dá muito certo você fazer mochilão de ônibus, sabe? Saindo de ônibus. Ah, enfim, o que eu não falei. Depois, como a minha irmã tinha um compromisso em São Paulo, a gente voltou de avião até São Paulo. Então a gente foi de Montevidéu até São Paulo de avião, que durou mais ou menos o voo 2 horas e meia. Senão a gente ia voltar de ônibus mesmo, com a mochilinha nas costas, de boa. Mas foi, assim, muito incrível. Cara, essa experiência de mochilão, de você, tipo, pegar... A gente conheceu um casal que eles estavam há 1 ano fazendo mochila. E a gente levou muito mais roupa que eles. Que eles tinham uma mochila só cada um. E eu olhei pra minha irmã e falei assim... A gente tem bem mais roupa que eles, porque eles sabem já, né? Mas enfim, uma experiência muito incrível fazer mochilão. Foi meu primeiro mochilão. E cara, olha, quem gosta dessas coisas, gosta de sair do lugar, conhecer novos lugares, precisa muito ir. Então, olha, gente, o que é importante pra você, essas coisas, se planejar, né? Antes de fazer a viagem. Eu com a minha irmã se planejamos 2 meses antes. Tipo, corremos atrás de passagem, já deixamos comprado. Seguro saúde também, que é muito importante. E que mais? Se planejar financeiramente também, porque o Uruguai, ele é um país que para comer é caro. Só para vocês terem noção, o chivito, que pra gente é tipo lanche de trailer e pra eles é o chivito, foi lá em Montevidéu, deu 640 pesos com refrigerante, fora a gorjeta que você tem que dar pro garçom também. E se for converter 640 pesos uruguaios em reais, dá 80 e poucos reais. Então, tipo, é muito caro comer lá. Mas também é uma experiência incrível também. Então, tem que se planejar em relação a isso. E o que mais? Eu acho que é isso, gente. Mas qualquer dúvida, me deixa aqui. Eu faço mais vídeo depois, mais com calma. É que realmente... eu tinha feito esse vídeo antes, tá? Acho que tinha dado uns 27 minutos, também exagerei falando, mas é que eu agora falei, não, vou sentar aqui, senão eu não vou fazer esse vídeo. Eu quero passar aqui, tipo, realmente dá super certo você sair daqui de Curitiba ou de outro lugar e chegar até o Uruguai de ônibus, entendeu? É muito cansativo, tem que ter pique, mas, cara, vale muito a pena mesmo. Qualquer dúvida, deixa aqui, gente. Eu vou ir, que já tô atrasada. Beijo, até mais. Ai, eu quero ter vídeo aqui no canal. Vou fazer vídeo da minha rotina aqui também. Beijo, gente. Tchau.